Em visita à Paraíba, o ministro do Tribunal de Contas da União demonstrou imensa preocupação com as contas públicas e afirmou que o Brasil está caminhando a passos largos para um colapso. Segundo ele, o país está praticamente indo à falência, pois cerca de 56% do que se arrecada é destinado só para pagamento de previdência social. Em fevereiro, o presidente do Tribunal de Contas, Vital do Rego Filho, já havia feito o mesmo alerta sobre esse assunto. Desta vez, o ministro Augusto Nardes defendeu o incentivo ao empreendedorismo para que o cidadão brasileiro monte o seu próprio negócio e gere mais empregos e receitas, amenizando assim o impacto da Previdência nas contas públicas. Programa Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. Ministro do Tribunal de Contas da União, afirmando que o Brasil vai colapsar e, se fosse uma empresa, caminhando para a falência. Você, o Cristiano Beraldo, é administrador e eu acho que já fez, inclusive, essa analogia, né? Se o Brasil fosse uma empresa, já teria pedido recuperação judicial, Beraldo? O que achou desse diagnóstico feito pelo ministro do TCU? Se o Brasil fosse uma empresa, ao pedir recuperação judicial, teria sua falência decretada, porque ficaria evidente a irresponsabilidade dos gestores da empresa, Caniato. Ora, o ministro do Tribunal de Contas da União está dando uma declaração com boas intenções, né? Faz sentido você dizer que as pessoas precisam empreender, porque quando você empreende, você se lança num ambiente em que o seu resultado depende do seu trabalho, do seu empenho, da sua forma de fazer negócios e que, com isso, você vai conseguindo fazer ali o seu pé de meia construído, o seu patrimônio e vai depender menos da Previdência Social. Só que nós precisamos olhar a realidade do Brasil. Falar em empreender num país que tem 15% de taxa de juros, que os juros cobrados pelos bancos para o empreendedor, sobretudo os pequenos, que são os que mais precisam, carregam um spread bancário, ou seja, a diferença entre os juros da taxa Selic e aquilo que efetivamente é cobrado de quem pega o dinheiro, é gigantesco. O Brasil é o país que cobra 400% de juros no cartão de crédito e no cheque especial. É simplesmente impossível se empreender. Só uma pessoa irresponsável ou sem alternativa é que se lança nessa aventura. Pois bem, o que o Brasil precisa é de uma transformação completa na sua lógica de funcionamento. O Brasil precisa, para começar, de uma nova Constituição, para que nesta Constituição conste, entre outras coisas, a proposta colocada pelo deputado Kim Kataguiri, que é a previsão de pena de morte para bandido. Bandido não pode mais se tornar esta praga que virou no Brasil, porque em lugar violento não tem como as pessoas prosperarem. As pessoas vivem reféns do medo, não vão se lançar para colocar nas ruas as suas ideias, os seus propósitos, os seus projetos. O Brasil é o lugar para se sobreviver, não para se viver, não para se prosperar. E aí, quando temos aquela cena, Caniato, das pessoas que foram deportadas dos Estados Unidos porque fugiram do caos brasileiro, tentando uma vida melhor, conquistando uma vida melhor nos Estados Unidos, mas sem a documentação correta, ao serem levadas de volta, vai lá o governo brasileiro acolher, voltem para a pátria amada, meus compatriotas, naquela cena bizarra, horrorosa, aquelas pessoas fugiram da incompetência do governo, mas o governo vai lá com a sua máxima cara de pau, querer acolher essas pessoas que reconhecidamente não veem futuro no Brasil. Pois bem, Caniato, é o país do faz de conta. Pois é, as manifestações do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, dizendo que o Brasil vai quebrar, o Brasil vai colapsar
porque 56% do que arrecada vão para pagar a Previdência Social. Mota. O ministro tem razão. Na verdade, os sistemas de previdência estão em crise no mundo inteiro. O Brasil não é exceção. Isso acontece porque a população envelheceu e a taxa de natalidade caiu. Então, digamos, há 50 anos atrás, você tinha 10 trabalhadores sustentando um aposentado. Hoje, a proporção caiu para, digamos, 2 trabalhadores para cada aposentado. É um modelo inviável. E a gente tem sempre que lembrar, quando foi criada, a aposentadoria estatal tinha como objetivo ser uma rede de segurança para impedir que as pessoas caíssem na miséria. Ao longo do tempo, em muitos países, principalmente na Europa, a aposentadoria virou um estado de bem-estar social. É o Estado que promete que vai te dar tudo, que vai cuidar de você, e as pessoas transferem para o Estado a responsabilidade pelo seu futuro. Então, eu não vou poupar, eu não vou me preocupar em investir, não vou me preocupar em acumular patrimônio, porque eu vou ter aposentadoria, o Estado vai me dar tudo que eu preciso. E aí, nunca há dinheiro suficiente para isso. Pois é, essa reflexão que o Mota traz para a gente é muito importante para indicar essa conta, né? Das pessoas que estão na ativa, trabalhando, com carteira assinada e que vão bancar aqueles que estão aposentados. Só que essa é uma conta que não fecha há bastante tempo, né, Dávila? Inclusive, isso mexe demais com o caixa de várias administrações. Agora, no Brasil, tem esse agravante, que tem muita gente que não quer trabalhar, vive dos benefícios sociais, então praticamente é um aposentado desde que nasceu, né? Então, o percentual da população economicamente ativa é baixo, né? Então, é uma conta muito difícil de você conseguir acertar. É verdade, Caniato, mas o problema não é que a conta é difícil, o problema é a classe política, entra governo e sai governo, acaba varrendo esse problema para debaixo do tapete. Nós aprovamos uma reforma da Previdência bem meia boca no início do governo Bolsonaro, e agora já precisamos fazer outra, porque essa curva da demografia, como você bem falou, e com a população economicamente ativa, não fecha. Vou dar aqui exemplos concretos. No Brasil, a população acima de 60 anos cresceu 264% entre 1987 e 2024. 264%. A população econômica ativa, nesse mesmo período, cresceu 70%. Ou seja, como é que vai fechar a conta? Nós já sabemos disso. E pior, a tendência do crescimento da população acima de 60 anos até 2050 é de 680%. Então, o que nós vamos ter aqui? Um total descasamento entre o tamanho da população economicamente ativa e o crescimento das pessoas acima de 60 anos. E aí, nem que você tenha uma população de Elon Musk, você vai resolver o problema, porque é um problema que tem que mexer na conta. E aí, se você somar hoje os benefícios do BPC com o da Previdência, nós chegamos aí ao número que o ministro Nades mencionou, 56% do orçamento. Ou seja, nós gastamos mais de R$1 trilhão num país que tem um orçamento de 2 trilhões e 200. É isso. A gente gasta mais com a Previdência do que qualquer outra coisa. E isso mostra algo fundamental, e é uma medida que o governo, os parlamentares e a sociedade, todo mundo se acovarda e tem que fazer. O que é? Mudar o regime previdenciário. Hoje nós temos um modelo, que você sabe, Caniato, é um modelo de repartição. O que é o modelo de repartição? Então, as pessoas jovens que trabalham hoje pagam a aposentadoria dos mais velhos. Esse modelo está completamente falido. No momento que você tem 264% crescendo acima de 60 anos e 70% da população economicamente ativa, não vai fechar nunca. Então, nós temos de mudar para o modelo de capitalização. O que é um modelo de capitalização? É você, quando começa a trabalhar, vai ter que fazer uma poupança para pagar a sua aposentadoria e não para ganhar numa caixa preta que fica pagando a aposentadoria dos outros. Se isso não for feito, não tem como a geração que está financiando as aposentadorias daqueles acima de 60 anos hoje, no dia que eles se aposentarem, não vai ter dinheiro para eles. Eles vão estar no vermelho.
e vai ser o colapso total desse sistema previdenciário. Então, é um alerta bem mencionado pelo ministro Nardes, mas é um problema político que, tanto no Brasil quanto em todos os outros países, inclusive os Estados Unidos, todo mundo varre para debaixo do tapete e ninguém quer encarar esse problema. Infelizmente, essa bomba vai estourar, não é no nosso colo, não, é no colo dos nossos filhos e netos. Eles é que vão ter que pagar a conta da omissão da nossa geração. Porque é o princípio da previdência privada, né, Dávila? Você trabalha e vai juntando todo mês um recurso para ser utilizado lá no futuro, a partir do momento da aposentadoria. Mas, Beraldo, alguém, né, alguma liderança política, em algum momento vai ter que assumir essa responsabilidade, vai ter que assumir essa bronca. É super impopular falar em reforma da Previdência? Ninguém quer, né? A pessoa, não, vamos tratar disso, mas não agora, não no meu governo, né? Deixa para o próximo. Mas tem uma hora que não vai dar. Isso precisa ser tratado de maneira muito séria, porque se a gente observa os mais jovens, tem um grande percentual da população que poderia contribuir que não quer trabalhar ou prefere trabalhar fazendo bico para continuar recebendo benefício social. Assim, tem vários problemas que a gente poderia elencar que acabam agravando esse cenário, né? Bom, Caniato, vamos lá. Primeiro, estamos falando do Brasil, em que indicados políticos assumem fundos de pensão de empresas públicas e assaltam o dinheiro dos aposentados daquela empresa. Não há nenhum pudor em roubar dinheiro de aposentadoria no Brasil. Fizeram isso aos bilhões, esquemas que foram, boa parte deles, revelados pelas investigações da Operação Lava Jato. E hoje, ao que tudo indica, a festa está de volta à cena. Pois bem, quando você olha a estratégia do governo atual, qual é? Criar uma legião de pessoas improdutivas que recebem um benefício durante a sua idade, que deveriam estar trabalhando, mas não estão, recebem um benefício, uma esmola do governo. Essas pessoas, elas complementam essa esmola trabalhando de maneira informal e vão fazendo script para não entrarem na conta da Previdência no futuro, porque elas simplesmente não contribuíram para isso. Então, o governo, na cabeça do governo, na cabeça populista do governo, essa estratégia é que vai aliviar a Previdência no futuro, porque eles já estão incorporando no orçamento esta dependência através dos programas sociais. Então, cria-se uma dinâmica que não se resolve. E o pensamento do político é sempre empurrar para frente. Ninguém quer ser o responsável por meter a mão no problema e resolver o problema. E dar uma banana para a impopularidade, porque simplesmente o Brasil é inviável, não só em relação à aposentadoria, mas em relação a uma série de outras coisas que precisam ser resolvidas e que são impopulares. Mas se não tiver alguém com coragem suficiente para fazer isso, esqueça, Caniato. Não vão fazer, vão ficar empurrando e a gente vai ficar com o país travado, o país não vai crescer, não vai avançar e a gente vai continuar dominado pela mediocridade.